Vamos falar sobre a saúde dos rins. Como é que anda a saúde dos rins? Nosso convidado, que é médico nefrologista de São Paulo, com formação em mestrado pela Unifesp, atua há mais de 25 anos com saúde renal, focado na prevenção. Eu acho que isso é que é o detalhe crucial, é prevenir. Nós temos uma mania de sempre resolver o problema e nunca de identificar um possível problema para reduzir, inclusive, danos ao nosso corpo, enfim. Mas, mais uma vez, seja bem-vindo, doutor Muito Roberto. obrigado. Vamos iniciar. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode ir perguntando, vão fazendo aí que já já a gente vai tá dando uma olhada aí nas perguntas, tá? Doutor Roberto, prazer em conhecer o senhor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós somos muito gratos a todos os profissionais e ao senhor que compõem esse elo aí de levar informação para a população. Então, eu sou muito grato. Nós do Amplifique Podcast somos muito gratos. E é uma honra estar aqui do nosso estado de Alagoas, Maceió, Alagoas, nossa terra maravilhosa, falando com o senhor e podendo levar informação para todo o mundo. Sim. E é isso que a internet nos possibilita. Agradeço muito o convite e é uma honra falar com você também, com o seu público. Deve ter algumas pessoas aqui do meu público também que Sim, deve estar claro. acompanhando, né, pela divulgação. Sim, E vamos em frente, né? É um prazer mesmo. Fica à vontade aí o que vocês quiserem começar a vamos lá. falar. Então, eu separei algumas perguntas aqui, doutor Roberto. Uma das primeiras seria o seguinte: quais são os principais problemas de saúde renal que afetam as pessoas hoje em dia? Eu, inclusive, vi uma pergunta aqui da Desiree falando que ela tem pedras nos rins. Uma dos problemas que eu imagino seriam as pedras nos rins. Mas, e normalmente é o que a gente acaba lembrando, né? De problema renal, pedra nos rins. Mas existem outros problemas além disso? Exatamente. O maior problema de todos que existe, ele não é lembrado como as pedras nos rins, né? A gente tem hoje uma doença que é uma epidemia mundial, uma epidemia aqui no Brasil também, chamada doença renal crônica, Tá. e ela é pouco lembrada porque ela é uma doença inicialmente silenciosa. É uma doença que você pode perder 50, 60, até 70% da capacidade filtrativa dos rins sem você sentir Uhum. absolutamente nada. E essa doença, Caramba. ela só vai ser detectada através de exames. E claro que você precisa ter alguns fatores de risco, não é assim uma coisa que vai pegar qualquer pessoa de surpresa a qualquer momento. É uma doença silenciosa, é uma doença geralmente lenta, não é uma doença ultra rápida. E então, assim, é uma doença que dá muito tempo das pessoas tomarem conhecimento, fazerem tratamento preventivo e tudo. Ao passo que a pedra no rim, a pessoa ela é pega de surpresa, mas não é um problema tão grave, né? A pedra, quando dá aquela cólica, aquela crise, ela vai dar ali um quadro de dor, aí que o rim é lembrado, né? Ah, tá doendo, eu Uhum. tô com cólica, fui parar no pronto-socorro, ah, estou com problema renal. Mas é um Sim. paradoxo, porque a pedra no rim é uma pequena fração dos problemas renais que afetam a população, e a doença renal crônica até tem uma estimativa de que 10% da população tem doença renal crônica. Qualquer tipo, seja por diabetes, por hipertensão, por pedra, por doença autoimune. E isso daí, para um país de 200 milhões e poucos aí de habitantes, daria mais de 20 milhões de pessoas, né? Então, realmente é um problema de saúde pública muito importante, com diversas complicações, impactos e tal. Uhum. Eu só não. Eu posso ter passado despercebido, mas essa doença renal crônica seria o quê? A doença renal crônica, ela, por definição, ela é qualquer tipo de comprometimento renal que você tenha por 3 meses ou mais. Eu vou dar um Tá. exemplo. Se você for diabético e estiver Uhum. perdendo proteína na urina, que é um marcador de inflamação, de lesão renal,
durante 3 meses ou mais você já é portador de doença renal crônica. Ou se você tiver alguma lesão, como eu falei, proteinúria, né, ou cistos renais, ou pedras de repetição, não uma pedrinha que saiu uma vez, mas se você sempre estiver fabricando pedras, ou você tiver uma doença autoimune, então essa é a lesão renal, ou você ter algum grau de perda da capacidade filtrativa dos rins ao longo de vários meses ou anos. Durante Uhum. 3 meses ou mais, né? Um período de 3 meses ou mais configura uma doença renal crônica. O que a doença renal crônica, todas as formas têm em comum, é que na fase mais avançada delas, elas vão levar aquele quadro da falência renal, que é a insuficiência renal, que é um termo mais antigo. Mas a Uhum. falência renal é aquela situação onde o indivíduo vai precisar de terapia renal substitutiva, que popularmente chamamos de hemodiálise, e ainda aquela outra diálise que é a peritoneal, e ainda um tratamento mais, digamos, resolutivo, assim, para longo prazo, que é o transplante renal, né? Mas são todas modalidades de substituir aquele rim que entrou em falência. Nesse caso da doença crônica, é perceptivo? O paciente ele tem alguma percepção de que tem alguma coisa de errado? Então, como eu falei, muitos pacientes, uma grande parte não tem, eu diria até a maioria. Você tem um diabético que não se cuida, que, enfim, você pode não perceber nada. A importância da prevenção, então, se você tiver fator de risco aqui, já chamando atenção para diabetes, hipertensão, história familiar de doença renal, alguém que faz hemodiálise, alguém que transplantou, alguém que tem pedras nos rins de repetição, ou ainda o idoso, por causa da longevidade, os rins ficam mais sensíveis com a terceira idade a problemas renais. E por fim, eu sempre ponho um quinto fator que é o tabagismo, né? Então a pessoa que fuma, ela tem também um risco aumentado de doença renal crônica. Agora, Uhum. quem não tem os fatores de risco e quem tem hábitos saudáveis de vida, tem um bom peso, não fuma, não bebe, não é diabético, não é hipertenso, não tem história familiar, pode ficar mais tranquilo. Sintomas. Os Entendi. sintomas, os sintomas podem ser ausentes, então por isso que é importante até uma pessoa que já passou dos 40 anos pelo menos fazer um check-up geral e incluindo um exame de creatinina. E caso não der nada, o que a pessoa pode ficar de olho, caso venha apresentar, por exemplo, urina com espuma, né, porque Uhum. indica a presença de proteína na urinária, ou uma urina muito escura, com uma cor muito diferente, ou uma urina com sangue, são sintomas, ou redução do volume urinário, pessoa que está urinando menos, é, inchaço, retenção de líquido, a pessoa começa a ficar inchada, perceber que a pálpebra logo pela manhã incha. Isso pode não indicar ainda uma falência renal, mas pode ser um sintoma inicial de uma doença renal. Entendi. Um, alguns sintomas diferentes, tipo perda de peso, anemia. Às vezes a pessoa já está entrando no estágio mais avançado da doença e tem pessoas, Márcio, que não se dão conta, tem pessoas que não prestam atenção no próprio organismo. Então, por isso que essa questão do silêncio da doença varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que chegam quase, eu já atendi paciente quase na máquina de hemodiálise que diziam que não sentiam nada, que só me procuraram porque a creatinina deu muito alta. E tem mais uma coisa ainda que é importante as pessoas desconfiarem, principalmente se for jovem, hipertensão arterial de início recente, uma hipertensão arterial atípica, pressão alta, né? Pressão alta é muito comum, dos 50, 60, o idoso é muito hipertenso, tem muita hipertensão na terceira idade. Mas se você é um cara de 30 anos que de repente do nada começou a ter pressão alta, isso pode também indicar um problema renal. Então todos esses alertas são um motivo para você consultar um nefrologista e fazer esses exames, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui até da Desirê, ela fez a seguinte pergunta, que ela tem pedra no rins e é possível, quer dizer, eu já ouvi história, né, principalmente o pessoal antigo, chás, enfim, várias outras coisas e até o nome eu não sei como é que é aí, mas aqui o pessoal chama de chá de quebra-pedra. É o quebra-pedra, famoso.
E de fato, funciona? Até que ponto pode resolver o problema? Ou toda vez que tem uma pedra nos rins, a solução é uma cirurgia? Não, assim, existem vários lados dessa mesma moeda aí chamado pedra no rim. Ah, assim, primeira coisa que as pessoas não entendem, e eu procuro repetir isso exaustivamente no meu canal. Aliás, eu posso fazer uma propaganda do canal do YouTube aqui, canal À vontade, para à quem está vontade. vendo o meu perfil aqui no Instagram, que tem os 5 mil seguidores, lá no YouTube são 228 mil inscritos. É o canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube, com foco na prevenção. Mas voltando, o que eu mais. É uma mensagem difícil das pessoas entenderem. O próprio algoritmo, por alguma razão, ele não ajuda muito nesse assunto, que as pessoas não entendem que pedra no rim é uma doença multifatorial. Igual hipertensão arterial, que é uma doença multifatorial. Então, assim, você precisa, na pedra no rim, não é só tomar água. As pessoas elas se apegam a apenas um lado daquele problema. Tomar muita água resolve? Não resolve. É importante? Muito. Por quê? Porque a água é o principal fator que de diluir a urina. Quanto mais diluída a urina, menos os cristais vão se grudar. Então, Uhum, tomar água é muito importante. Então, 2,5 litros, 3 litros. Se for um cara muito grande, mora no Nordeste, tem muito sol, tem muito calor, tempo seco. Enfim, tomar mais água e ficar de olho na cor da urina. Se a urina tiver mais amarelo escuro, quer dizer que você está meio desidratado. Então, ingerir mais água para diluir o máximo possível. Resolve a pedra? Não resolve, porque depois que a pedra se formou, ela não vai desmanchar facilmente. uhum, Outras pessoas se atêm a hábitos alimentares. Ah, então eu vou cortar laticínios. Resolve? Piora o problema. Porque os laticínios contêm cálcio e o cálcio, o problema não é você ingerir cálcio. O problema é esse cálcio ser hipersecretado, hipereliminado pelos rins. E isso pode levar, então, à precipitação, formar as pedras de oxalato de cálcio. Cortar tomate, tem gente que corta os. Não pode comer tomate, porque o tomate tem oxalato na semente, mas tem pouquinho oxalato e o tomate ele é saudável, tem muita água na composição, fibras, potássio, que são elementos que ajudariam, seriam positivos, bons para quem tem pedra no rim. Então, assim, primeiro que as pessoas se atenham a mitos, a realmente crenças que não condizem com a verdade. O segundo uhum, ponto é que as pedras elas podem ter uma coisa que se chama fator metabólico, causa metabólica. A pedra pode ser secundária a uma outra doença que a pessoa não sabe que tem. Por exemplo, uma doença aqui do pescoço, aqui dessas glândulas chamadas paratireoides, que elas regulam o cálcio. E quando esse hormônio uhum, aqui está desregulado, o paratormônio, ele vai roubar o cálcio do osso e vai jogar para a circulação sanguínea. Então você vai ter um estado que se chama hipercalcemia, vai ter muito cálcio. E aí o seu rim, para tentar se livrar desse cálcio, ele vai jogar tudo para a urina. E é aí que o uhum, cálcio vai se ligar no oxalato e formar as pedras. Então não adianta a pessoa tomar água, cortar o laticínio, cortar o tomate, tomar 10 litros d'água se ela tiver essa doença. Ela vai ter que fazer um diagnóstico dessa doença. Então, e essa é a mensagem que eu sempre ponho nos vídeos, é que a pessoa precisa consultar um especialista, quem tem principalmente pedras de repetição, porque existe uma alteração metabólica que vai estar sempre fazendo aquela pedra ser formada. E aí, vamos supor, se for um tumorzinho aqui dessa glândula, faz a cirurgia aqui e resolveu a causa. No caso, quando a pedra já está no rim, você me perguntou do chá, e eu já vou falar do chá e da cirurgia. Não são todos os casos que são cirúrgicos, são casos apenas onde a pedra ou é muito grande, que está ali no próprio rim, ou quando a pedra é pequena ou média, ela desce para o canal e ela para no canal. Que aí ela não consegue, ela nem sobe nem desce, ela não vai para lado nenhum, ela fica ali estancada no ureter, dá uma dor insuportável, uma dor refratária, que leva até o risco de você perder o rim. Né? Então, nesse caso, tem um tipo de cirurgia por endoscopia, que entra pelo canal ali da urina, chamada ureterolitotripsia, que você entra com o aparelhinho, quebra e tira a pedra. E aí coloca geralmente um catéter
nesse ureter para proteger, chamado duplo J, tá? Então não são todos os casos, tem paciente que fala assim, os médicos ganham com cirurgias e tal. Até por conta dessa crença que eu divulgo muito no canal a questão da prevenção da pedra, porque se você identificar o que causou a pedra, ainda que você faça uma vez na vida a cirurgia, você fazendo o tratamento preventivo, você não vai mais ter a pedra. E aí não vai precisar operar, como algumas pessoas falam que operaram 3 vezes, 4, 5 vezes e etc. Sobre o chá de quebra-pedra, ele ajuda, mas não resolve. Por quê? Porque assim, tem estudos, que aliás eu tenho um vídeo no meu canal falando, o chá de quebra-pedra realmente funciona. Ele funciona sim, tem evidência científica, ele melhora o ambiente metabólico da urina, ele diminui a excreção do oxalato, ele melhora a excreção de citrato, que é uma substância que é boa para o rim, né? Então aí frutas cítricas, quem gosta de limão, de laranja, abacaxi, frutas cítricas sempre são favoráveis na prevenção de pedras. O quebra-pedra ele ajuda a equilibrar esses elementos, diminuindo aqueles que formam cristais e aumentando aqueles que repelem, que afastam os cristais de serem formados. Só que ele não faz milagre. Não adianta a pessoa estar com uma pedra parada no canal, ou com muitas pedras, e, de novo, só tratar um dos lados da doença. Tem que tratar todos. Então, tomar muita água, comer muitas frutas, verduras, diminuir o consumo de sal, porque na verdade não é o cálcio que vai fazer a pedra, o cálcio ser excretado em excesso, é o sódio que faz o cálcio. É como se o sódio empurrasse o cálcio para a urina, assim, o sódio, então alimento industrializado, salgadinho, enlatados, embutidos, queijos, quando tudo que tiver sal, tudo que for salgado demais precisa ser diminuído da alimentação, né? Mas é isso. Entendi. Pessoal, eu estou vendo aqui que tem bastante perguntas, mas vão segurando também as perguntas, porque eu tenho um pequeno roteiro para a gente seguir, Claro. para logo mais a gente abrir as perguntas para vocês, tá, pessoal? E aí, seguindo o que o senhor falou sobre a questão da dieta. Então, como é que é a dieta, que o senhor falou aí em relação também à alimentação? Então, como a dieta ela pode impactar nessa saúde dos rins? E eu vi algo no Instagram do senhor, e eu achei até curioso quando o senhor fez um post de uma camisa, né? É. E eu achei muito interessante, porque aí eu fiquei perguntando, poxa, a questão de você estar bem de saúde, uma pessoa que não está com sobrepeso, que foi essa ideia que o senhor passou, impacta nessa questão da saúde dos rins. Quais são os alimentos, por exemplo, o senhor citou alimentos que a gente deve estar consumindo, como, por exemplo, além de bastante líquido, ah, mas e quais são os alimentos que a gente deveria evitar? Vamos lá. Tudo que eu falei para pedra vai servir para doença renal crônica, para hipertensão, porque assim não existe uma dieta só para pedra, uma dieta para doença renal crônica, uma dieta para o coração, uma para o pulmão, uma para o cérebro, uma para aterosclerose. Porque, assim, claro, tem algumas doenças que tem algumas pegadinhas. Por exemplo, quem toma anticoagulante tem que cortar aqueles vegetais escuros por causa da vitamina K, que vai dar ali um antagonismo com anticoagulante, pode cortar o efeito. Então, tem realmente algumas doenças que você precisa, que tem coisa muito específica. Agora, no caso da doença renal crônica, ela não é uma dieta tão específica assim, ela é uma dieta que é uma alimentação que ela, na verdade, ela contempla tudo que é saudável, assim, eu estou falando em termos preventivos, tá? Depois que a gente já desenvolveu a doença renal crônica, aí vai cair também, igual na história da anticoagulação, vai ter alimentos que podem, alguns que não podem, alguns que têm que ser muito reduzidos, aí tem que contar proteína, contar sódio, fósforo. Aí, para quem já está com a doença instalada, até vai precisar de uma nutricionista. Agora, em termos de prevenção, para quem quer ter os rins saudáveis, não tenho nada, mas estou acima do peso e tal. Vai ser esse conjunto de medidas. Reduzir sódio, né? Então, quanto mais industrializada a alimentação, quanto mais congelada, processada, embalada, de supermercado,
São alimentos que são muito ricos em sódio, são muito ricos em carboidratos de absorção rápida, né, farinha, farináceos, açúcares, doces, pozinhos, né? Quanto mais esfarelento for o alimento, ele é pior. E vai ter muita gordura trans também, que piora a aterosclerose, né, inflamação dos vasos sanguíneos e tudo. Então, isso para Uhum. o coração vale também para o rim. O que mais? Assim, fibras, verduras, vegetais são alimentos que fazem muito bem para os rins, porque não que eles vão aumentar o trabalho do rim, não tem assim um alimento que vai fazer o rim trabalhar mais do que ele já trabalha. Isso não tem como um alimento reverter uma doença instalada, mas são alimentos mais amigáveis. Eles vão gerar menos toxinas, eles vão ajudar a controlar a pressão arterial, eles vão manter um pH sanguíneo mais amigável, não vai gerar acidose. Enfim, são alimentos que a gente vê em feiras, geralmente, né? Brócolis, quiabo, cenoura, rabanete, Uhum. ervilhas, enfim, são os alimentos que a gente deveria consumir mais no dia a dia. Para quem tem pedra no rim, e especificamente, os alimentos ricos em citratos são os mais benéficos. Aí eu estou falando do limão, a laranja, abacaxi, principalmente o limão. Assim, quem tem pedra no rim, se puder tomar uma limonadinha todo dia, conseguir ingerir o suco de um limão, pelo menos, 1,5 limão todos os dias, esse funcionaria até como um remédio, porque alguns pacientes a gente prescreve o citrato de potássio, que é um medicamento caro, que dá intolerância gástrica, muita gente não tolera, no sentido de evitar as pedras, e o limão, ele contém uma alta taxa desse citrato. O limão é barato, vende em qualquer feira, é super tranquilo, né? Então, suquinho aí de 1 ou 2 limões, né? Mas em geral é isso, viu, Márcio? É Uhum. alimentação saudável versus alimentação industrializada. Esse seria o grande divisor aí de quem quer ter um rim mais saudável e tudo. Entendi. Com relação ao limão, o suco do limão, seria o suco do limão puro ou diluído em água? Tanto faz, tanto faz. Os componentes do limão não vão se perder na água, né? Por exemplo, eu gosto muito, é uma opinião pessoal minha, eu gosto da limonada. Aí tem gente que tem muito hater aqui na internet. Aí eu falo assim: faz uma limonada, põe um pouquinho de açúcar. Já me crucificam por causa do açúcar, porque faz mal. E aí eu não estou preconizando que você super adoce, enfim, adoce como quiser colocar um adoçante natural. Aí tem a galera do adoçante que faz mal para a saúde, aí vão criticar os adoçantes. Tem um adoçante muito bom chamado Stevia, que esse tem até algumas evidências, estou até para fazer um vídeo, que ele é benéfico, ele conversa bem com o rim, não é um adoçante que faz mal. Tem Uhum. gente que gosta de pôr mel, o mel se exagerar também é açúcar, também vai fazer mal. E eu acho que é isso. Agora sim, o limão você pode tomar como limonada. Eu gosto na hora do almoço de espremer um limão inteiro num copinho bem pequenininho assim e colocar só molhar assim com sal assim na borda do copo, porque para mim o limão ele me apetece muito como tempero de salada, como tempero de aves, de peixe. Então para mim o limão ele puxa um salgado junto e fica muito bom. É claro que não é para pôr Interessante. muito sal, né? É só colocar ali só uma uma dedadinha assim, só encostar na borda do copo, só para dar aquela palatabilidade assim do sabor do limão. E eu uso ainda um tipo de sal que chama sal light, que é um sal rico em potássio, que também é um sal melhor do que o sal comum, né? Entendi, perfeito. Eu tenho conhecidos que têm dificuldade, por exemplo, na ingestão de água. Por exemplo, aí eu acredito que é uma boa parte da população que quem trabalha em escritório com ar-condicionado tem essa dificuldade de beber água. E muitas vezes acaba substituindo a água pelo suco, por exemplo. É, tem algum problema nisso?
por exemplo, ou realmente a água, eu tenho que tomar, vou dar um exemplo aí, vou ter que tomar 3 litros de água e tem que ser 3 litros de água mesmo. É, não, pode substituir sem nenhum problema. A água, até porque a água, só a água pura, ela acaba enjoando, né? Assim, chega uma hora que ela pesa muito no estômago. O problema é você substituir a água por sucos artificiais, Ah, pozinho, refrigerante. entendi. Agora, assim, se for um suco natural de baixa caloria, por exemplo, do jeito que eu falei, se for uma limonada, 1 litro de limonada com um pouco de adoçante, ou mesmo um açúcar, açúcar mascavo, demerara, o que você quiser, Uhum. mas é que ninguém também merece limão azedo com também é outra coisa que se você ficar tomando só suco de limão, sem nenhum adoçante, nada, o dia inteiro, aquilo uma hora vai te irritar o estômago, você vai ter até enjoo, porque aquilo dá né? Mas pode, assim, tem que contar a caloria, tem que ver exatamente como é que você está tomando esse suco, pode alternar com água de coco. Tem que lembrar que outras bebidas, chá, café, leite, essas coisas contam como água também, porque são bebidas, né? Tudo que é bebida vai água na composição. E eu tenho até no meu canal tem um vídeo que eu falo assim, dicas para tomar mais água, né? Então, por exemplo, água com gás é uma água diferente, ela não faz mal, ela tem um jeitão de refrigerante, dá uma refrescância. Você pode pingar gotas de limão, ou você pode fazer uma água com gás saborizada, cortar umas rodelas de laranja, jogar, colocar água com gás em cima, põe 2 gotas ali da estévia, tal. Pode, eu acho que é uma coisa que rola, né? Às vezes um suco de uva aqueles sucos de uva naturais, aqueles que vêm lá do Rio Grande do Sul, que são, aliás, até para ajudar o pessoal, estou falando para algumas pessoas, compre produtos do Rio Grande do Sul para ajudar que eles estão lá com problemas. Então, o Boa. suco de uva lá da Serra Gaúcha, você equivale quase que a um vinho sem álcool, né? É um suco de alta qualidade. Ontem mesmo eu fiz isso, eu pus um dedo na base do copo, um dedo de suco de uva e joguei água com gás em cima, eu não pus açúcar nenhum. Ficou uma água gasosa saborizada com gosto de uva, assim, eu acho muito bom. Então são algumas dicas assim para você conseguir tomar essa água no escritório, né? Aham. E interessante porque eu às vezes faço isso, porque até a gente convidou um nutricionista e a gente estava falando justamente sobre o suco de uva, porque o suco de uva ele é bom, mas ele é alto calórico, né? Tem uma Exatamente, alta caloria. E aí foi uma das coisas que ele também tinha dito, ó, você pode aumentar a quantidade de água nesse suco, né? Você não tomar ele sozinho, ele puro, porque ele é concentrado, é um suco de uva concentrado. E de vez em quando eu faço justamente isso. Eu amo água com gás. E é uma coisa que, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas que tem dificuldade de beber água. Por Uhum. exemplo, aqui está um tempo frio no nosso estado. E aí eu já reduzo, percebo que eu reduzo essa ingestão de água. Quando está um tempo mais quente, verão, aí não tem para onde, porque a sede chama e O, aí você toma. Porém, o, a água com gás, ela mesmo tá tendo um tempo frio, se eu tiver água com gás na geladeira, eu quero mas, tomar. E me ajuda justamente a é, reduzir. Inclusive, por exemplo, eu não tenho o costume de beber refrigerante sempre. Mas quando eu estou com vontade de beber refrigerante, se eu tiver água com gás, isso já ajuda a reduzir essa vontade, entendeu? é porque substitui, né? Ele vai estufar também, ele vai dar aquela pesada no estômago, né? Mas eu queria saber o que é frio em Alagoas? É 25 graus, é isso? Quanto que é frio aí? Cara, ai meu Deus. Ó, frio aqui pra gente, pra você ter ideia. É quando 18? chega aos 20. Não, 18 não. 18 aqui tá gelado. 18 a gente já tá pegando o casaco. Aqui frio pra gente é 23 em média. Tá 23, né? frio. Caramba. Pô, o Brasil é muito grande, né? Cada lugar É, Curitiba é o lugar mais é frio do incrível. Brasil. É mais frio que no Rio Ó, Grande do Sul, porque a altitude é muito alto lá, né? aham. Agora, interessante a gente falando sobre essa questão de lugar frio. Nós temos uma cidade aqui no nosso estado, que, se eu não me engano, é Estrela de Alagoas, acho que é isso, eu posso estar enganado, que é conhecido como a Suíça Alagoana. Eu ainda não fui, Uhum. mas pretendo ir.
que é triste. A gente às vezes viaja para fora do nosso país e esquece que o nosso país é tão rico de cultura, de tanta coisa. E tem um lugar aqui, por incrível que pareça, que é frio. Agora também tem essa questão, né? Frio em relação a quê? É. Mas deve ser Talvez um para lugar quem mora alto, no né? sul, é Deve ser um lugar isso. alto, né? Porque aí com a altitude, você tem. Acho que no Chile tem lugar que no topo, bom, você sobe aquelas montanhas, faz menos abaixo de zero e lá embaixo tá 40 graus lá no deserto, né? É Tem isso, verdade, né? Esses é extremos, verdade, né? é verdade. Mas aí, continuando, quais Aham. são os avanços, né, diante de tantas situações que acontecem? Aí vamos passar para um, uma questão de pessoas que já estão com problema, né? A gente tem falado muito sobre a prevenção, mas aí a pessoa que já está com problema, quais são os avanços mais recentes que existem no tratamento da doença renal? Ó, tem que dividir a doença entre os pacientes que estão em tratamento conservador, ou seja, quem tem algum grau de perda da função renal e não estão na diálise, tem os que Uhum, estão na diálise, tem os transplantados renais, e você ainda tem a questão dos renais agudos, que é um assunto pouco lembrado e pouco falado. O renal agudo é aquele cara que perde rapidamente o funcionamento do rim, de repente por Covid, está numa UTI, está com uma infecção generalizada. Então tem avanços em todas essas áreas, né? No tratamento conservador, ah, assim, mais recentemente o que tem tido de avanço são drogas para retardar a progressão da doença renal. Até o ano de 2018, 19, por aí, a gente ficou praticamente 20 anos parado só nos chamados bloqueadores da angiotensina, losartan, irbesartan, telmisartan, valsartan, essas drogas, é, uhum, elas tiveram uma avalanche de pesquisas aí no começo dos anos 2000 e realmente retardam progressão de doença renal, são usadas até hoje, só que precisava de mais coisas, né? E aí veio uma descoberta aí entre 2019 e 20, por aí, foi quando começou a se utilizar mais os chamados bloqueadores SGLT2, né? Que é um uhum, medicamento para diabetes, que bloqueia o transporte do sódio e da glicose no túbulo renal, e esse medicamento faz o rim eliminar muita glicose, digamos assim. E uma das consequências desse mecanismo é proteção da doença renal crônica, é prevenção dessa, retardar a progressão da doença renal crônica. Na uhum, casa aí de 30, 40% dos pacientes que utilizam essa droga quando comparados aos que não utilizam. E aí uhum, vem vindo mais outras drogas para diabetes, tem drogas agora que assim que fazem esse papel, aí começa a ter os concorrentes, os similares, enfim, isso é uma coisa que está crescendo. uhum, Isso no campo do conservador. No campo da hemodiálise de crônico, o avanço mais recente é a hemodiafiltração, que é um tipo de hemodiálise mais eficiente, que remove mais as toxinas e dá mais qualidade de vida do que a hemodiálise convencional, mas ainda é um procedimento caro e ainda que não está disponível em todos os centros, então, mas é um avanço. No uhum, caso do transplante, assim, sinceramente eu não trabalho com transplantados hoje em dia. Teve aí um avanço de drogas, de medicamentos nos últimos anos, mas o que mais está se falando agora é no xenotransplante. Recentemente teve um transplante de rim de porco que ocorreu nos Estados Unidos, lá em acho que foi em Boston, em Massachusetts, onde até foi um pesquisador brasileiro, um nefrologista que trabalha lá, ele que conduziu a pesquisa, fizeram um uhum, transplante de rim de porco num paciente que tinha perdido já um transplante de humano. E ele estava fazendo hemodiálise. Enfim, o transplante deu certo, assim, foi bem sucedido, só que depois de, acho que foi 2 meses, acho que durou, o paciente acabou falecendo, não foi por causa do transplante não ter dado certo, porque era um paciente muito grave e tudo. E, assim, ainda não é um procedimento que está válido aí para toda a comunidade. Assim, por enquanto ainda são casos uhum, isolados, feitos em caráter meio experimental, observacional.
Mas eu acredito sim que à medida que isso for se desenvolvendo e você ter mais formas de diminuir a rejeição, a compatibilidade e tudo, eu acho que tem uma forte tendência nisso. E o renal Uhum. agudo também, procedimentos de hemodiálise de UTI também. Na época que eu me formei, que eu saí da residência médica, a gente fazia hemodiálise muito precária em hospitais, hemodiálise de 3, 4 horas em pacientes muito críticos, pacientes que em uso de droga vasoativa, aqueles pacientes que têm a pressão baixa, né, que você precisa dar remédio para a pressão sustentar, e a gente sabe que esses pacientes precisam de um tempo mais longo de hemodiálise, senão eles instabilizam. E naquela época não tinha as máquinas que tem hoje em dia, são máquinas que conseguem fazer essas remoções de forma mais eficiente, de forma mais lenta, né? Então, assim, num Uhum. panorama geral, foram esses os avanços aí da nefrologia nos últimos 20 anos. Que bom. Eu estava vendo aqui até uma mensagem, a Bebeta Amaral, ela me corrigiu, não é, eu falei Estrela de Alagoas, é uma vergonha eu morar no É, estado de Alagoas e não conhecer o estado, me perdoe, é Mar Vermelho, Água Branca, conhecido como a Suíça Alagoana. Então vocês Suíça, são de Lagoa. fora aí, quiser conhecer aqui nosso estado, não é só as praias, lugares quentes não, tá? Tem lugar frio e bonito. Nossa, eu vi uma imagem de um chalé. Doutor, coisa linda, coisa assim, você diz, pô, não é aqui dentro do Brasil, não. E muito, muito bonito mesmo. Parabéns para o pessoal de Mar Vermelho. Vocês têm um lugar maravilhoso, lindo. Me Eu vou perdoe pesquisar pela depois, falha. vou dar uma olhada nisso. Dê sim, dê sim. Pessoal, eu vou ver aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui, doutor, deixa eu tentar ler que mandaram aqui. É o Educo, eu acho que é Edu. Ele diz o seguinte: aos 13 anos tive a glomerulonefrite, membrana prolifera, proliferativa, eu acho. Uhum. Fiz tratamento com o doutor, com corticoide, hoje tenho 43 anos e minha creatina fica sempre em 1,3, 1,4. Alguns médicos dizem que está normal, pelo que tive, pois muitos estariam em hemodiálise. Faz sentido? É, assim, deixa eu ver se eu estou tentando juntar as duas coisas. Assim, Tá. glomerulonefrite na infância, na adolescência, podem cronificar a um ponto de perder muito a função renal e precisar da hemodiálise. Agora, esse caso dele, 43 anos, né, me parece um caso que pode ser que ele tenha alguns resquícios dessa doença em exame de urina e tudo, mas Tá. realmente 1,3 de creatinina, depois de ter tido uma membrana proliferativa na adolescência, ter passado 20 e tantos anos e só estar com 1,3 de creatinina, me parece que está tudo bem. Assim, é claro que eu nunca me sinto confortado de dar esses pareceres assim em rede social, porque Não, eu não conheço o sim, paciente como um todo, né? claro. Mas, Uhum. assim, de uma forma geral, não é nada alarmante. Claro, precisa acompanhar, né? Sim. Doença renal, eu acho que a vida inteira a pessoa tem que sempre lembrar, porque pode, às vezes, ter uma recaída, enfim. É Uhum. mais um aconselhamento. Entendi. Qual seria o ideal da creatinina? Porque eu vi muitas perguntas relacionadas a isso aqui, pessoal. Doutor, não sei o quê. Porque assim, eu tava vendo um pessoal, tava vendo um vídeo que é o seguinte: existe cada lugar, no caso aqui no Brasil, existe uma média das marcações, né? Então, exame de sangue, exame de urina, então tem lá as médias de marcações, o mínimo, o máximo e assim vai. Que muitas vezes é diferente de outros países, como os Estados Unidos, então eles usam já outros marcadores, né, como o mínimo, como o máximo, enfim. Existe, eu não sei se é a forma do estudo, pesquisa que faz isso mudar, mas o que o senhor acha como mais interessante quando se faz esse exame? Vamos lá, tem dois lados também de falar de creatinina.
tem um lado ortodoxo e tem um lado liberal. O lado ortodoxo é assim: exame foi feito para o médico olhar. O paciente não deveria abrir envelope e olhar. Mas a gente vive numa época que a informação ela é aberta, globalizada e Verdade. todo mundo tem ansiedade, quer ver o que tem e tal. Então, assim, tem um lado liberal que é o seguinte: dê informação para as próprias pessoas conseguirem entender o resultado. Eu Uhum. procuro, assim, eu acho que tem situações, o grande empecilho é que, infelizmente, muita gente, aqui eu não estou falando de diploma escolar e tudo. Minha mãe, por exemplo, não Uhum. tem diploma escolar nenhum e ela sabe fazer contas, ela entende o valor de referência do exame, que o mínimo é aqui e o máximo é aqui. Só que, infelizmente, é um problema nacional, um problema talvez mundial, que as pessoas estão cada vez mais desatentas e assim, a pessoa me pergunta assim, doutor, meu exame deu 0,9 de creatinina, aqui diz que o normal é de 0,7 a 1,2 até 1,1. Tá normal? Assim, a resposta ela tá na mão dela, ela já viu a resposta, só que ou ela não quer acreditar, ou ela tá insegura, ou ela só confia com o médico respondendo. Então, se é para Uhum. terminar dessa forma, então ela não deveria olhar o exame, se ela não tem essa condição de interpretar o próprio exame. Eu sou super favorável a empoderar os pacientes. Eu tenho um vídeo que é régua da creatinina. Eu desenhei uma régua numa televisão, coloquei o. Eu tento fazer uma analogia com os risquinhos da régua com o valor da creatinina. Muita gente assistiu o vídeo e perguntou assim: não entendi. Aí eu fiz um relógio da creatinina. Eu coloco um relógio disparando e eu vou pondo normal mulher, normal homem, baixo, alto, baixo, homem, mulher e tal. E o relógio vai rolando e eu fico assim de braço cruzado, só vendo o relógio rodar. Muita gente entendeu, mas muita gente ainda assim não entendeu. Então, assim, qual é a grande dificuldade? O exame de creatinina, ele, assim, ele tem um valor mínimo e um máximo, que é aquilo que qualquer exame laboratorial ele estipula como uma média da população. Então, assim, se você está dentro daquela média, a princípio, até o leigo olha e fala, pô, deu normal. Então, se está normal, ok. Depois o médico vê e ele vai ter ali uma interpretação mais refinada sobre aquilo. Mas você, a princípio, quando vê um exame normal que tá, e você entendeu que ele está normal, você deveria relaxar e aguardar a consulta. Agora, tem alguns vieses interpretativos do exame de creatinina que só dá para o médico te responder. Por Valeu. exemplo, tem uma moda das pessoas consumirem creatina para praticar musculação, é uma tendência cada vez maior. A creatina, ela não faz mal para os rins, mas a creatina, ela vai aumentar a produção, o lixo metabólico, o resultado do metabolismo da creatina é a creatinina. E aí a creatinina vai aparecer aumentada no sangue. Isso não significa que o seu rim não está filtrando creatinina, mas ele vai mascarar para cima o resultado. E aí muita gente corre aqui desesperada, assim, pô, deu alto, e agora o que, que eu faço? O que, que eu faço? Então, existem métodos para a gente corrigir esse problema. Tem um outro exame chamado cistatina, que ele não depende da ingesta de creatina, não passa pela massa muscular, não passa pela ingesta de carne, enfim. É uma proteína que é filtrada pelos rins e não sofre interferência dessa questão muscular. Então, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é você fazer um exame chamado urina de 24 horas, para se analisar aquilo que chamamos de clearance de creatinina. Aí você pega a creatinina no sangue, na urina, existe uma equação que você coloca isso junto com o volume da urina do xixi que você fez em 24 horas, e ele vai dar percentualmente a taxa de filtração aí dos seus rins. Uhum. E via de regra dá normal, assim, a pessoa que toma creatina, ela não tem insuficiência renal, não tem nenhum problema por conta disso. Mas ela interfere muito no resultado do exame. Por outro Entendi. lado, você tem o contrário, você tem pessoas desnutridas, pessoas que são veganas, que têm vegetarianas, veganas, que têm um nível de creatinina muito baixo, e elas podem olhar esse resultado com uma falsa tranquilidade, assim, falar, pô, parece que está tudo bem. E na verdade essa pessoa pode ter um declínio de função renal, né? Porque o resultado veio falsamente baixo. Então
tem todas essas questões. Você vê o tempo que eu levei para responder sobre isso e, enfim, e o tempo que eu levei para estudar esse assunto, né, até chegar e te dar essa resposta. Então, realmente é muito Uhum. difícil para as pessoas elas interpretarem por elas mesmas esse tipo de exame. Daí a importância do médico, do especialista. Agora, o cara que fez o exame deu normal, assim, digamos, do ponto de vista de população, de média populacional, se não é um paciente diabético, hipertenso, que não toma anti-inflamatório, que não, assim, não tem nenhum fator de risco, deu normal, 99,x% aí de estar tudo ok, Márcio. Entendi. Foi importante o senhor também falar isso, porque tem gente que, porque eu sou vegano, sou vegetariano, não tenho consumo de derivado de leites, eu não evito comidas industriais, enfim, industrializadas, esse tipo de coisa. Entende-se que é uma pessoa que vai ter uma vida saudável, uma saúde melhor, mas pode, inclusive, não ser exatamente só isso, né? E, por exemplo, a pessoa pode ser vegetariano ou vegano, não comer nada disso, mas não tem uma vida sedentária. É uma pessoa magra, não tem pressão alta, mas é uma pessoa que não faz nenhum tipo de exercício. É importante a atividade física, viu? Inclusive para a parte renal, condicionamento físico, né? Tanto musculação, cardiovascular. É muito importante pelas mesmas razões que eu falei da alimentação, assim, tudo que é bom para o coração, tudo que é bom para o cérebro, para os vasos sanguíneos, né? As artérias, tudo que vai ajudar a combater colesterol, placa de gordura, manter uma Sim. pressão mais baixa e tudo vai impactar positivamente também para os rins, né? Então, assim, só fazer assim, só veganismo, só vegetarianismo, enfim, não é assim. Algumas pessoas realmente, até atendi ontem uma paciente que ela faz tudo certinho, pratica academia, ela tem toda a preocupação de repor vitaminas, aquilo que tem déficit e tal, mas tem muita gente que vai só pela moda. Eu quero ser vegano porque é legal ser vegano. E às vezes aquela pessoa só está cuidando um dos lados da saúde dela e não está pensando no resto, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, tem um nome aqui, eu sou Crebite, eu não sei se, enfim, esse é o nome. A pergunta é, doutor, sou cadeirante e tenho um rim unívoco e preciso fazer uretrocitografia com contraste da bexiga. O contraste não me fará mal? Antes do senhor responder, eu gostaria que o senhor me explicasse, inclusive, o que seria o rim unívoco e esse exame. Eu não entendi o nível, não conheço, às vezes, nível. Não, né? Então, talvez a forma que ele Mas, perguntou não foi mas a. a pergunta eu entendi, assim, ele quer saber se o contraste Tá. que vai fazer na uretrocistografia vai fazer mal ou não. Não vai fazer mal, porque esse contraste, ele não é injetado na circulação sanguínea, ele é um contraste cavitário, ele vai ser injetado por baixo, né, uretrocisto. Não é urografia excretora. Urografia excretora você injeta e o rim excreta a urina. Uretrocistografia retrógrada, né? Ele vai injetar um contraste ali pela bexiga para fazer o preenchimento e ele vai observar a repressão da bexiga. Esse contraste, a hora que terminar o exame e abrir a sonda, o contraste vai embora. Ele não é absorvido. Não tem risco nenhum. Uhum. A pergunta do Xande, do Alexandre, um amigo nosso, ele disse que fez um check-up e deu como pré-diabético. Então, além da questão da pré-diabetes, ou seja, de gerar uma diabetes, isso pode, inclusive, o senhor já até meio que respondeu isso no início, mas até para enfatizar, isso pode trazer risco para os rins? Pode, porque o pré-diabetes ele nada mais é do que a forma inicial mais leve do diabetes. É o mesmo processo fisiopatológico que vai chegar. É só uma questão de classificação de Sim, doença, de risco, mas é igual uma paleta de cores. Assim, é um fator de risco, sim, para a doença renal crônica, o pré-diabético, sem dúvida. entendi. A Tinha Farias, doutor, meu filho tem dois rins, um é atrofiado e um funciona normal. Ele é autista e faz o uso do óleo canabidiol. Tem algum problema? Não, não tem. A princípio, não. Não tem nada assim documentado que vai fazer mal para o rim. Não.
Aham. Eu acredito que agora eu entendi a pergunta que ele falou, que ele tinha dito. O nível seria de um único rim. Eu acho que na hora de digitar, e ele falou, doutor, por que, que alguém que acaba ficando com um único rim se torna um paciente real crônico? Olha, pela classificação da doença, a ausência de um rim é uma alteração renal. A supressão de um rim não quer dizer que ele vai ter uma insuficiência renal a ponto de uma diálise, mas é uma doença renal crônica, sim. É importante rotular a pessoa como renal crônica porque ela vai cuidar desse rim único. E se acontecer qualquer problema com esse rim único, ela só tem esse único rim, não tem o outro. Então, realmente é um paciente de maior risco do que quem tem os dois. Aham. Uma dúvida minha que é enfim, ah, até besta a minha pergunta, mas é possível alguém sobreviver sem rins? Não, sem nenhum rim, não dá. Infelizmente, não dá. Então, por exemplo, uma pessoa que que faz hemodiálise, então já está com o rim comprometido. Se por acaso os rins ele parar de funcionar, é, seria enfim, não sei como é que diz, mas não existe possibilidade de viver desse jeito. Não dá. A pessoa que está em hemodiálise, ela já perdeu a função dos dois rins. Você não ter os dois rins, fisicamente falando, ou eles não estando funcionando, é a mesma coisa, tá? A existência física deles, ou não, faz muito pouca diferença. Tá? E a pessoa vai sobreviver com a diálise, não vai ter outro caminho ou fazendo o transplante renal. Nós já estamos nos momentos finais do bate-papo. Eu acredito que, claro que uma hora você não consegue explicar tudo da melhor forma possível, mas a gente consegue tirar algumas dúvidas, ou as principais dúvidas. Então, quem tiver mais alguma pergunta, faz aí que a gente já está finalizando. Doutor, tudo certo? Tudo certo, estamos aí. A, a Desirê falou, minha menina de 6 anos, ela teve inflamação e cristais. É hereditário? Porque numa pergunta anterior ela falou que ela tinha pedra. E no caso da filha dela, com 6 anos, inflamação e cristal. Pode se passar de. É genético? Pronto, uma pergunta. Olha, o cristal, existe uma correlação entre urina simples, né, aquela análise simples da urina que contém cristais, tem uma correlação disso com pedra no rim. Uhum. Agora, se a mãe tem já pedra no rim e apareceu no exame da filha cristais, é um indicativo de que ela pode vir a desenvolver pedras, então precisa ser acompanhada. Já a inflamação, não. A inflamação tem que ver o que foi essa inflamação. Se é alguma coisa autoimune, né? Se é uma nefrite, se é uma infecção Uhum. urinária, aí não dá para afirmar nada. Entendi. Tem outra pergunta aqui. Doutor, uma coisa, Maria. Doutor, uma prótese, ela tem durabilidade de quanto tempo? Eu não entendi o que seria essa prótese. Eu também, assim, existe uma prótese que você põe no braço, no antebraço, para fazer o papel da fístula arteriovenosa, né? Que é o Uhum. vaso sanguíneo para hemodiálise. Mas isso, a duração pode durar alguns anos, assim, vai depender muito das punções, se pegar uma infecção, assim, não dá para. E nem sei se é dessa prótese que ela está falando, né? Mas deve ser. Deve ser. Deixa eu É ver possível. se tem se tem mais alguma pergunta aqui. Existe algum medicamento, doutor Roberto, que pode, pode induzir a criação ou até mesmo outros problemas renais? Sim, tem alguns medicamentos com ações nefrotóxicas, né? O grupo mais conhecido são os anti-inflamatórios não esteroidais, que são aqueles diclofenacos, piroxicam, meloxicam, naproxeno, e o mais famoso deles, que é muito vendido em farmácia, como se fossem analgésicos comuns, que não são, tem que tomar muito cuidado Certo. com o ibuprofeno. E aqui eu vou falar nome comercial porque as pessoas
no sentido de orientar as pessoas e não nem de fazer propaganda e nem de falar mal do medicamento, porque são medicamentos úteis, eles tiram a dor, são medicamentos que são eficientes, só que eles, em alguns pacientes de risco, como idosos, diabéticos, hipertensos, podem causar lesão renal. E aqui eu chamo a atenção para o Advil e para o Buscofen. O Buscofen é para cólica menstrual, mas é ibuprofeno. Só muda a embalagem, cor de rosa, porque é para mulher, para cólica menstrual, mas é a mesma substância do Advil, que é para dor de cabeça. Você vê que Uhum. tudo a mesma coisa, e realmente é um grupo bem importante. Alguns antibióticos são nefrotóxicos, aqueles bloqueadores de bomba para estômago, né, pantoprazol, omeprazol, podem ter ali uma nefrotoxicidade em alguns pacientes, não tão intensa quanto o anti-inflamatório, mas são basicamente esses, assim. Tem várias coisas que podem, mas de uso corriqueiro, o pior mesmo é o anti-inflamatório. Uhum. Doutor, para a gente já estar finalizando, quais são, por exemplo, o paciente, aliás, um indivíduo, eles, vamos dizer que ele tem uma vida comum, normal, mas ele sente algumas dores que pressupõe que seria problema nos rins. A primeira coisa, né, ele vai, óbvio que aí ele vai ter que procurar um nefrologista, tal, mas quais são os exames que esse paciente ele vai estar fazendo? Por exemplo, além da urina, existe o exame de imagem também, é possível ver, entender como é que está a saúde desses rins? O principal exame é a creatinina, o exame de Tá. função renal, né? Esse é o exame que todo mundo tem campanha disso. Tem o Dia Mundial do Rim, que aliás é importante falar, todos os anos, na segunda quinta-feira do mês de março, Dia Mundial do Rim, saiba sua creatinina, dose sua creatinina. Esse é o principal exame para avaliar a saúde renal. E aí o desdobramento desse exame é a taxa de filtração glomerular, que é uma conta matemática, uma equação que a gente estipula a função renal. E para aquelas situações que eu falei do paciente que toma creatina ou que tem alguma desconfiança que a massa muscular é muito baixa, muito alta, a gente pode fazer a cistatina C e o clearance de creatinina. Depois você tem o exame de ureia no sangue, que é um exame mais secundário, já foi mais importante no passado, quando a pessoa tem uma insuficiência renal. Ele vem alto, mas ele não serve para medir, para dar o grau de doença renal. E é um exame que sofre muita interferência. Ele pode indicar outras coisas, como desidratação, por exemplo. A pessoa desidratada pode ficar com a ureia até muito mais alta do que a creatinina. Aí você tem alguns marcadores, assim, de para ver as complicações da doença renal. Não é só você ver a função do rim, mas exames de situações como hemograma, que é importante para ver a anemia, exame de vitamina D, exame do PTH, que é aquele hormônio que eu falei aqui do pescoço, daquela glândula. Uhum. Você vai ter também os sais minerais, sódio, potássio, magnésio, cálcio, fósforo. São substâncias que vão se alterar na presença de uma doença renal. O perfil lipídico, colesterol total, HDL, LDL, triglicérides, porque o paciente renal, você também tem que estratificar o risco cardiovascular e tratar esse risco cardiovascular. Até respondendo as pessoas que falam assim, o nefrologista é moleza, só cuida dos rins. Não, você cuida do paciente que tem a doença renal. Você não cuida do rim do paciente renal. Você cuida da saúde integral do paciente renal, assim como um geriatra cuida da saúde integral de um idoso, né? Ele não cuida só de problemas da terceira idade. Enfim, a função do nefrologista ela é multidisciplinar. Eu tenho que encaminhar paciente para nutricionista, eu tenho que encaminhar paciente para vacinação. Aí tem o exame de sorologia de hepatite B, hepatite C, HIV. Aí vem os exames de imagem para ver cronicidade dessa doença renal, ultrassom, pacientes com pedra, tomografia, às vezes com algum nódulo mais suspeito, tem que pedir uma ressonância, assim, são N exames. Tem exame de cintilografia para decidir se um paciente tem que fazer uma nefrectomia, se tem que tirar um rim ou não por causa de infecção crônica, enfim, de obstrução de artérias. Cara, tem muita coisa para ver. Bem interessante. Só mais a última pergunta, que eu acredito que o senhor já até respondeu.
E a Bebeta Amaral. Doutor Roberto, a pessoa no estágio 5 no conservador, pode ficar quanto tempo com a fístula? Eu acho que foi até aquela outra pergunta, não foi? Não sei se foi aquela. Quanto tempo com a fístula? Parecido. Isso. A pergunta ela não é exatamente, não é tão pertinente para essa situação, porque assim, a fístula, ela, depois que o paciente ele tem que colocar antecipadamente a fístula. O correto, o timing da. Para quem não sabe o que é uma fístula, é uma cirurgia que o cirurgião vascular vai fazer aqui, ou no antebraço, ou aqui, né, nessa dobra aqui, na fossa cubital aqui, ele vai ligar uma artéria numa veia, e essa artéria joga o fluxo sanguíneo na veia, no sentido da veia começar a engrossar suas paredes e ficar um vaso mais calibroso. Para quê? Para você poder puncionar, poder espetar as agulhas que vão tirar e devolver o sangue na máquina de hemodiálise. Essa cirurgia precisa ser feita porque a artéria, se você puncionar muitas vezes, você lesa, você não deve puncionar artérias, e as veias são muito fraquinhas, e aí você ia estourar tudo e você não conseguiria dialisar o paciente por mais de 2 semanas. Então, por isso que se desenvolveu, se descobriu que você fazendo essa liga, essa anastomose de artéria para veia, você desenvolve um cordão venoso muito forte. A fístula nada mais é do que uma veia com jeitão de artéria, um vaso sanguíneo meio Frankenstein. E ele tem alto fluxo e tem resistência, tem a parede flexível e resistente que aguenta aí centenas, milhares de agulhadas ao longo da vida do paciente em hemodiálise. E aí o ideal, o que muitos nefrologistas perdem o timing do paciente, é porque assim, você acompanha ele em conservador e o nefrologista tem que estar atento a essa evolução dos graus da doença renal. E quando ele chega no estágio 5 é muito provável que ele vai precisar da hemodiálise nos próximos meses. Não dá para ter exatamente certeza se vai ser daqui 2, 3, 6, 9 meses, às vezes um ano. O paciente ele pode. Muitos conseguem ficar um bom período em conservador sem a diálise. Só que você tem que, em algum momento, pedir para confeccionar a fístula. Fez a fístula, não tem um prazo máximo. Então, por isso que a pergunta não se encaixa muito nessa fase do acompanhamento, porque, na verdade, a resposta é que ela tem que ser feita com alguma antecedência. Quando eu falei que nefrologistas muitos perdem o timing, o paciente não fez a fístula, aí entra numa emergência dialítica, o cara aí sim está com um potássio muito alto, precisa fazer uma hemodiálise correndo, e ele não tem a fístula. Aí ele vai ter que passar um catéter aqui no pescoço, que não é um bom negócio, não é uma boa alternativa, e aí vai ter que internar, passar o catéter, enfim, corre risco de infecção, corre risco às vezes de lesão aqui de artérias e tal, sendo que se ele já tivesse a fístula, era só ele ser encaminhado para a clínica para começar a fazer uma diálise de forma eletiva. E depois que faz Entendi. a fístula, pode ficar a vida inteira. Não tem um prazo máximo para a fístula permanecer ali, entendeu? Salvo se ele precisar fechar por alguma razão. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca. Tem alguns pacientes cardiopatas que a fístula pode roubar o fluxo de sangue. E aí tem que fechar a fístula. Mas são situações muito atípicas, né? Entendi. Perfeito. Para finalizar, eu gostaria que a gente pudesse fazer um resumo. E aí, que o senhor dissesse esse resumão aí. Como é que a gente pode ter os rins saudáveis? Como é que eu e todo mundo está assistindo podemos ter rins mais saudáveis? Então vamos lá. Primeira coisa, ter um estilo de vida saudável. Eu fiz até um vídeo no meu canal que eu lancei ontem, que eu mesmo não estava com estilo de vida muito saudável. E aí eu estou fazendo academia, estou fazendo caminhada, fazendo bike, reduzindo peso, reduzindo o consumo de comida pronta, de restaurante, bebida alcoólica, enfim, não é encher a cara, não sou alcoólatra, mas Sim, aquela cervejinha final do de fim de semana. semana, dá uma reduzida, entendeu? Troca por cerveja sem álcool, que eu acho que para quem tem esse hábito, para quem não é alcoólatra pesado e mas está sempre ali tomando uma cervejinha, tem algumas alternativas hoje muito boas de cerveja sem álcool, né? Eu não estou incentivando quem não bebe nada a tomar cerveja sem álcool, porque não vai fazer bem para o rim de forma nenhuma, mas no momento que você corta o álcool e troca por um produto placebo, um produto que não tem álcool nenhum,
já é um bom negócio. Então, assim, estilo de vida saudável, fazer academia, fazer caminhada, pegar peso, não ficar sentado o dia inteiro, atividades físicas não programadas. Quem trabalha e vai subir 2 andares, vai de escada, não pega elevador. É uma forma do seu organismo estar gastando energia, estar se exercitando. Alimentação saudável, mais feira, menos supermercado, tomar bastante água, reduzir consumo de sal, né, de sódio, tudo que é tudo que é enlatado em vidro e congelado e micro-ondas e tal, fique longe dessas coisas, fique mais perto das saladas, das proteínas magras e tal. Que mais? Evite automedicação, não tome por conta própria anti-inflamatórios, não abuse de anti-inflamatórios, porque eles podem matar o seu rim sem que você perceba. E se você tiver história familiar, ou se você for diabético, hipertenso, história familiar eu digo de doença renal, ou fumar, tiver alguma coisa assim que não vai bem na sua saúde, aliás, isso eu vou estender até para outras doenças. Se você tem reumatismo, se você é idoso, se toma, enfim, tem câncer, usa quimioterapia, sei lá, faz qualquer tipo de acompanhamento médico, que você está em outras especialidades que não é nefrologia, considere pelo menos uma vez na vida que seja consultar um nefrologista para fazer um checklist dos seus rins. Se tiver tudo bem, o nefrologista te dá alta, te libera, mas é melhor fazer isso do que ser pego de surpresa, porque as pessoas realmente desconhecem muito essa questão renal. Perfeito. E só para enfatizar, o Dr. Roberto tem um maior canal no YouTube voltado para os cuidados dos rins. Então, quem não conhece, acessa como, doutor? É o canal Nefrologista. Aliás, eu queria fazer só um parênteses final aqui. Muita gente não conhece a especialidade e eu não estou aqui me autoelogiando, mas eu fui pioneiro nas redes sociais nessa coisa da nefrologia. Se você pesquisar nefrologista, os arrobas de todas as redes sociais, elas são minhas. Tirando o Facebook, que eu vacilei num negócio lá que eu fiz, mas o Twitter, o TikTok, o Instagram, o YouTube, todos estão com meu nome, até o meu site, que é o nefrologista.com.br, né? Quando eu terminei a residência ali em 2001, ainda nem existia Dia Mundial do Rim, a SBN não tinha campanhas de prevenção. E eu, desde aquela época, na minha formação, eu nunca me conformei que o nefrologista, o destino dele era ser dono de uma clínica de hemodiálise ou trabalhar para um grupo de transplante renal. Porque quando eu colocava um paciente em hemodiálise, um diabético, eu falava, poxa, você nunca preveniu, você nunca cuidou do rim? Ah, doutor, mas qual era o médico que eu tinha que procurar? Aí eu falava assim, nefrologista. Aqui, que especialista é esse? Eu falei, sou eu. Ah, não, mas o senhor não é o médico da hemodiálise? Então, assim, para o paciente da hemodiálise, o nefrologista é o médico da hemodiálise, ele não é um nefrologista. Ele não é o médico do rim. E muitas vezes, naquela época ali, quando me formei, eu recebia pessoas com dor nas costas, é problema renal. Então, você vê, a crença da população é que o problema renal, ele dói, dor nas costas é problema renal, e o problema renal verdadeiro, o fantasmão que existe, assombrando 20 milhões de pessoas no Brasil, esse fantasmão as pessoas nem enxergam, né? Que é a doença renal crônica. E aí é o cara que é diabético, hipertenso, a história familiar, fumante, maus hábitos de vida. É, Esses 20 milhões de pessoas são compostos principalmente por essas pessoas. Mais da metade delas diabéticas e hipertensas. Por isso que a gente foca tanto em diabetes e hipertensão. Se você conseguisse controlar só essas duas doenças, você reduziria para menos da metade os casos de insuficiência renal, de hemodiálise, de transplante no Brasil e no mundo. Nossa, e é incrível como tem pessoas que ainda não conhecem o trabalho do nefrologista. Eu fiquei besta. Até por isso que o meu canal é o canal Nefrologista do YouTube. Claro que as pessoas entram lá e sabem que sou eu, mas eu poderia colocar Dr. Roberto Galvão, nefrologista. O canal se chama Uhum. Nefrologista justamente para despertar a curiosidade. A pessoa fala assim, ué, mas que palavra é essa, né? Tem muita campanha em cima da palavra creatinina. São duas palavras-chave que eu acho. A creatinina
que tá para o rim como o colesterol tá para o coração em termos de prevenção, embora sejam substâncias que tenham papéis diferentes. E o nefrologista, as pessoas não conhecem. Você pergunta, sai na rua e pergunta assim: fala o nome de um especialista médico. A geriatra, cardiologista, ortopedista, psiquiatra, pediatra, tá na. Nefrologista, eu duvido que se você perguntar para 1.000 pessoas na Praça da Sé, aqui em São Paulo, que uma vai citar o nefrologista. Duvido, eu faço. Se tiver sei lá, algum jornalista aí que quiser fazer esse teste, aí eu lanço o desafio e que não, ninguém vai falar nefrologista. Então, pessoal, vamos lá. Vamos entrar e acessar o canal Nefrologista no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, e conhecer um pouco mais do trabalho e principalmente das informações que o Dr. Roberto ele passa para justamente você evitar, para você prevenir de precisar de fazer um transplante, de você precisar fazer uma hemodiálise, você perder o rim. Existem formas e mecanismos que dependem de você, né? Depende É, do indivíduo, de dizer, peraí, eu preciso ter uma vida mais saudável. E através do canal você vai ter essas dicas. Óbvio que não substitui o contato com o médico, né? De você fazer uma consulta com o médico. Então, você que tem essa oportunidade de procurar um especialista em rins, que é o nefrologista, faça. Não espere sentir a dor para poder correr atrás do médico. Não fique nessa. Não caia nessa cilada, que eu acredito que a grande parte da população acaba fazendo isso. Então, assim, é. procura o teu Ah, médico. O senhor faz atendimento também online? Como é faço, que faço, funciona? faço. É normal, assim, é igual uma consulta presencial, só que aqui na Tá? câmera, né? Mas Sim, não sim, é sim. E, pelo. Tem as informações lá tanto no canal como no Instagram, no site, tem certo, os meios de isso. contato para falar com a gente. Assim, essa questão da prevenção que você tocou, só para finalizar também aqui, as pessoas elas imaginam que o rim, quando você perde, tem muita gente que fala assim, eu já vi a frase assim, meio. É uma frase por puro desconhecimento. Ah, se eu perder o rim, eu quero que se dane, porque se eu perder, eu faço um transplante, eu quero curtir a vida, não, eu bebo, como, deixa a vida me levar, né? Como diria aquela música. E as pessoas desconhecem, muitas, que o transplante ele não é simplesmente eu até não gosto que chame o rim de filtro, embora seja um. Tecnicamente ele é um filtro, ele faz uma filtração, mas a Uhum, palavra filtro induz a ideia de que o filtro é um refil, que você tira um e coloca outro no lugar. E já o tá. rim, ele não é um filtro de refil, ele é sua vida, ele é um pedaço do seu corpo que você nasceu com ele, que seus pais te deram, que Deus te deu a dádiva de nascer com dois rins, e eles têm que ser muito bem cuidados. E quando você pensa dessa forma, se você realmente perder a função renal e tiver que ir para um transplante, não é um refil, não vai colocar outro no lugar e vai continuar tudo igual. Você vai ter que tomar imunossupressão, são medicamentos que abaixam a imunidade, você vai correr risco de pegar infecção, risco de rejeição, vai ter que fazer exame pra caramba, vai ter que ficar indo no médico no começo do transplante toda semana, um monte de exigência, livrinho, é carteirinha, é anotaçãozinha de dosagem de exame, dia de medicamento, dia de exame. E o alerta que eu faço: se você esquecer de tomar um só dia imunossupressor, o remédio do transplante, você pode perder em 2, 3 dias, você pode perder o seu rim. E tem gente que não sabe disso, acha que. Eu já vi transplantado que parou de tomar o remédio que achou, agora já pegou, agora é vida normal. E não é vida normal. O transplantado é uma frase dura, é uma frase de alto impacto, mas ele não é uma cura da doença renal crônica. Ele é apenas uma modalidade, uma outra versão de tratamento. Ele tira você da máquina? Tira. A qualidade de vida melhora? Melhora. Vive mais tempo? Vive mais tempo. Mas é uma cura? É igual a uma pessoa normal? Não é igual a uma pessoa normal. Então cuide daquilo que já é seu, cuide daquilo que você já tem na mão. Não perca para não precisar depender de um doador, seja ele vivo, alguém da família, não. Você vai ter que colocar alguém da sua família em risco de cirurgia ou vai ter que esperar uma pessoa morrer para te doar um órgão.
é melhor cuidar do que é nosso. Verdade. Perfeito. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram aqui, que interagiram, que fizeram suas perguntas. Me perdoe se a gente não conseguiu responder a todos, mas tem muitas dessas perguntas que vai estar lá a resposta no canal do Dr. Roberto. Quem quer conhecer ainda mais o nosso trabalho, além do Instagram, nós temos um canal no YouTube, que é o AmplifiqueCast, onde a gente tem esse papo, tanto aqui do Instagram, ele vai para lá, fica no nosso canal no YouTube, como também os nossos papos, que é aqui no estúdio, tá? Então, a gente teve a ideia de fazer essas lives justamente para trazer profissionais, para conhecer pessoas novas, como o doutor Roberto, e poder realmente abrir o espaço para não ficar só aqui. Né? Nós somos de Alagoas, de Maceió, mas para não ficar só resumido aqui. Então a gente pensou, poxa, precisamos abrir espaço para outras pessoas, para outros canais. E é por esse motivo que a gente faz isso que a gente está fazendo aqui. Então, muito obrigado a todos. Nos ajudem, compartilhem, sigam a gente, se inscrevam no canal no YouTube. E agora eu estendo esse agradecimento ao senhor. Doutor Roberto, muito obrigado. Mais uma vez, Márcio, que eu iniciei o papo agradecendo. Pois não. eu que agradeço aí pelo convite. Pessoal, deixa um like aqui nesse vídeo agora, que dá uma dedada aqui no joinha aqui desse vídeo aqui, que ajuda o AmplificaCast. E é isso. Eu só tenho a agradecer, estou à disposição para futuras conversas. Quem quiser saber mais coisas, entra lá no canal, deixa comentários, a gente procura responder o máximo possível. E é isso aí. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado, doutor. Tenha um bom final de semana e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.